O ar úmido estava pesado na cervejaria, mas o frio que me percorreu não vinha do ar-condicionado. Sarah riu, a cabeça inclinada para trás, a mão de Chad demorando um segundo a mais em sua lombar enquanto ele puxava a cadeira para ela. Meu irmão, Gary, me cutucou, os olhos arregalados. Chad cruzou o olhar comigo, um sorriso lento e cúmplice se espalhando pelo seu rosto, antes de voltar sua atenção para Sarah, uma piada interna passando entre eles. Eu era bombeiro há 12 anos, um emprego estável, com bons benefícios. Era uma vida construída sobre rotina, sobre o toque da sirene, o cheiro de fumaça e a satisfação silenciosa de consertar as coisas. Sarah, minha esposa, tinha um tipo de vida diferente, embora igualmente exigente. Ela era cardiologista na Clínica Mayo, um nome que tinha peso, um símbolo de excelência que eu respeitava profundamente. Estávamos juntos desde a faculdade, dois jovens da mesma cidadezinha que se encontraram durante a semana de integração. Enfrentamos juntos a residência dela, aqueles anos exaustivos em que ela praticamente morava no hospital, movida a café e uma ambição inabalável. Comemos mais macarrão instantâneo do que eu gostaria de lembrar, sonhando com um futuro onde finalmente pudéssemos respirar. Esse futuro chegou numa terça-feira à noite, 2 anos atrás. Sarah me ligou do escritório, a voz tensa, mas com uma animação contida que eu quase conseguia sentir pelo telefone. Ela tinha conseguido a promoção, subchefe de cardiologia. Um aumento salarial considerável veio junto, o suficiente para finalmente amortizar a hipoteca e começar a pensar em férias de verdade. Quando ela entrou pela porta naquela noite, o rosto iluminado, não nos limitamos a um abraço. Giramos pela cozinha como adolescentes, rindo, o linóleo escorregadio sob nossas meias, a luz fluorescente barata refletindo em seus olhos radiantes. Parecia que tudo pelo que tínhamos trabalhado finalmente tinha se encaixado. Alguns dias depois, ainda empolgada com a notícia, Sarah anunciou que ia se inscrever na Elite Fitness. "Preciso de algo para mim, Mark", disse ela, abrindo o site deles no laptop. Fotos de pessoas magras e bronzeadas fazendo coisas impossíveis em máquinas reluzentes preenchiam a tela. A Elite Fitness ficava em Scottsdale, um mundo à parte do bairro operário e humilde onde eu cresci. Apreciei o sentimento, a ideia de ela tirar um tempo para si mesma. Mesmo assim, só as mensalidades já dariam para financiar uma pequena viagem para uma ilha paradisíaca. Meu próprio dinheiro, ganho raspando graxa de peças de motor na minha juventude e agora carregando mangueiras, parecia diferente do tipo de dinheiro que pagava por essas comodidades de luxo. Minha ética de trabalho era sólida, nascida da necessidade, mas Scottsdale muitas vezes me fazia sentir como um forasteiro, admirando a vista por trás de uma corda de veludo. Ela se inscreveu e uma semana depois mencionou seu novo personal trainer, Chad Hayes. Sarah tinha me mostrado uma foto dele no Instagram. Ele tinha um maxilar bem definido e o cabelo impecavelmente penteado, e seu feed era repleto de frases motivacionais sobrepostas a fotos dele exibindo os músculos. Famoso nas redes sociais, como ela o chamava. Senti um frio na barriga. Havia algo em seus olhos, ou talvez fosse apenas o ângulo da foto, um brilho de autossatisfação que me pareceu profundamente presunçoso. Não disse nada, apenas assenti com a cabeça. As primeiras sessões de Sarah na Elite Fitness a transformaram rapidamente. Ela voltava para casa energizada, com um rubor saudável nas bochechas, os ombros mais largos e os passos mais leves. Sua confiança cresceu, não apenas na aparência física, mas em seu comportamento geral. Ela falava sobre levantar mais peso, correr mais rápido, os novos desafios que Chad lhe propôs. "Chad diz que tenho um excelente potencial", disse-me ela certa noite radiante, descrevendo seu progresso no levantamento terra com um detalhe técnico que não conseguia acompanhar completamente. Ela estava ótima, inegavelmente. Mais forte. Era uma coisa boa, pensei. Ela merecia se sentir bem. Certa noite, estávamos jantando com a televisão ligada baixinho ao fundo. O celular de Sarah vibrou na mesa ao lado do prato dela. Dei uma olhada rápida, vislumbrando a prévia da mensagem antes que ela o pegasse. "Chad, sobre a sessão de amanhã. Estava pensando que poderíamos..." Foi tudo o que vi. O resto da mensagem desapareceu quando o polegar dela cobriu rapidamente a tela. Um leve rubor espalhou-se por suas bochechas enquanto ela digitava uma resposta. "Só anotações sobre o treino de amanhã", disse ela, com a voz um pouco rápida demais, um pouco desdenhosa demais. Assenti,
Peguei meu garfo e dei outra garfada no assado. De repente, a comida tinha gosto de cinzas. Uma mudança sutil havia ocorrido, silenciosa e quase imperceptível, mas se instalou no meu estômago. Um zumbido baixo de preocupação que se recusava a ser silenciado. Semanas depois, o zumbido no meu estômago havia se transformado de uma vibração baixa em uma dor surda. Dormir não vinha com a mesma facilidade de antes. Certa noite, o relógio digital na mesa de cabeceira marcava 2 horas da manhã. Virei-me estendendo a mão para Sarah, mas a cama ao meu lado estava vazia, os lençóis frios onde seu corpo deveria estar. Meus olhos se acostumaram à escuridão. Levantei-me vestindo uma calça de moletom velha. Encontrei-a na cozinha, curvada sobre a ilha, o rosto iluminado pela luz azul do celular. Parecia pequena, quase frágil, sob a luz artificial. Jen, o que foi? Perguntei com a voz rouca de sono. Ela se assustou, dando um pulo, e o celular bateu com força na bancada de granito ao ser virado com a tela para baixo. Mark, você me assustou, disse ela com a voz um pouco aguda demais. Não há nada de errado. Só estava checando os exames da senhora Albright. O potássio dela estava um pouco alterado hoje. Queria conferir os resultados antes da visita da manhã. A senhora Albright era uma paciente dela, idosa com um histórico cardíaco complexo. Era uma desculpa plausível, o tipo de dedicação que eu sempre admirei nela. Mas o jeito como seus olhos se moviam rapidamente, a rapidez de seus movimentos, não me pareceu certo. Na manhã seguinte, a suspeita ainda me incomodava. Sarah estava no chuveiro, a água batendo forte no azulejo, o vapor embaçando o espelho do banheiro. O celular dela estava na mesinha de cabeceira, com a tela para cima dessa vez. Passei por ele e parei. Prendi a respiração. Parecia errado, uma traição à minha confiança, mas a imagem dela encolhida na cozinha, o movimento rápido do celular, continuava se repetindo na minha mente. Só um olhar rápido, eu dizia para mim mesmo. Uma confirmação. Lá estavam elas, várias mensagens, todas de Chad Hayes. Mensagens de madrugada. Você foi incrível hoje, dizia uma, com horário logo depois da meia-noite. Outra, de alguns dias antes. Pensando na nossa sessão de amanhã, preparei algo especial só para você. E uma mais recente, de 1h47 da manhã, poucas horas atrás. Ainda acordado. Também não consigo dormir. Muito ocupado pensando nas correções de técnica que fizemos hoje. Meu olhar se deteve em um texto mais antigo, logo acima dos novos. A maioria dos meus clientes não tem a sua dedicação nem os seus talentos naturais. Realmente impressionante, Sarah. Uma onda de calor seguida de frio me invadiu. A culpa, aguda e repentina, por invadir sua privacidade, foi imediatamente substituída por uma preocupação mais fria e profunda. Isso não era profissional. Não se tratava apenas de condicionamento físico. Sarah saiu do chuveiro com uma toalha enrolada nos cabelos e outra no corpo. Ela sorriu, um sorriso suave de manhã. O café está quase pronto, disse ela, estendendo a mão para o armário. Jen, eu disse, com a voz mais rouca do que pretendia. Ela fez uma pausa com a mão na maçaneta. Preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja sincera comigo. O sorriso dela vacilou. O que foi? Seu treinador está te mandando mensagens no meio da noite. Perguntei, as palavras saindo de forma concisa e direta. Sua expressão mudou. Um jogo sutil de emoções que eu conhecia bem. Surpresa, depois um lampejo de constrangimento seguido por uma sombra mais profunda, quase imperceptível, de culpa. Você olhou meu celular, disse ela com a voz monótona. Não era uma pergunta. Eu te vi na cozinha ontem à noite, retruquei. E vi o que tinha no seu celular hoje de manhã. Aquela mensagem de 1h47 da manhã. E aquela sobre seus atributos naturais. Ela cruzou os braços, apertando a toalha com mais força. O Chad tem as melhores ideias de treino tarde da noite. Ele é muito dedicado. O mundo do fitness tem limites diferentes, Mark. Não é como o seu trabalho. Limites diferentes? Insisti. E quanto aos atributos naturais? Isso faz parte dos conhecimentos sobre treinamento dele? Você mexeu no meu celular. Ela repetiu, elevando um pouco a voz. Era uma manobra de evasão, uma esquiva. Eu sabia disso. Dei uma olhada rápida, Jen, admiti, encarando-a. Estava preocupada com você, e parece que tinha motivos para estar. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos úmidos. Não, não é nada disso. Ele é apenas muito entusiasmado com o trabalho. Mas hesitou, por uma fração de segundo a mais do que o necessário, antes de terminar a frase. Aquela pequena pausa, aquela falha quase imperceptível na voz, me disse tudo, ou pelo menos
Me disse que ela não estava me dizendo tudo. Eu não insisti, não naquele momento. O ar no quarto parecia denso, pesado de coisas não ditas. Só me prometa, eu disse com a voz mais suave. Se alguma coisa parecer estranha, você me diz, antes que a situação saia do controle. Ela olhou para mim com um olhar indecifrável. Eu prometo, disse, estendendo a mão para apertar a minha, os dedos frios contra a minha pele. O toque tinha a intenção de me tranquilizar, mas meu instinto ainda me dizia que aquilo era apenas o começo de um problema. As semanas que se seguiram foram um desmoronamento lento e agonizante. A rotina de Sarah na academia se intensificou, estendendo-se até tarde da noite. Ela chegava em casa, tomava banho e se trocava, mas a chama da vida compartilhada parecia ter se apagado. Seu celular se tornou uma extensão de sua mão, sempre com ela, frequentemente com a tela virada para baixo, um pequeno escudo contra o meu olhar. As conversas pareciam tensas, pontuadas por seus olhares furtivos para a tela, seus polegares coçando para digitar. Tentei preencher o abismo crescente, sugerindo um filme, um jantar tranquilo fora, qualquer coisa para reacender a proximidade que um dia compartilhamos. Ela concordava, mas sua mente parecia em outro lugar, suas respostas lacônicas, seu olhar distante. Comecei a observá-la com mais atenção, quase sem querer. O jeito como ela se assustava quando o celular vibrava, as respostas vagas sobre as novas técnicas do Chad ou os objetivos dos clientes. Era uma tensão constante e silenciosa em nossa casa, um zumbido de tensão não verbalizada. Certa noite, acordei com o murmúrio suave de sua voz vindo da sala de estar. Já passava da meia-noite. Ela costumava receber ligações de trabalho tarde da noite, mas esta parecia diferente, silenciosa, quase íntima. Caminhei na ponta dos pés até a porta com cuidado para não fazer barulho. Ela falava em tom baixo, de costas para mim, com os ombros levemente curvados. Palavras como desafiador e mal compreendido pairavam no ar silencioso. Não se tratava de prontuários de pacientes, não se tratava de política hospitalar. Meu sangue gelou. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava ver com meus próprios olhos. Liguei dizendo que estava doente, fingindo uma virose. Sarah saiu para sua sessão matinal, com a bolsa de ginástica a tiracolo, uma leveza no andar que eu não via direcionada a mim há semanas. Esperei 5 minutos e então saí da garagem, seguindo-a discretamente. A Elite Fitness já estava movimentada mesmo às 6 horas da manhã. Estacionei minha caminhonete a 2 quarteirões de distância, bem fora da vista, e caminhei o resto do caminho. Encontrei uma vaga atrás de uma fileira de azaleias crescidas demais, perto de uma grande janela com vista para o salão principal de musculação. A academia estava reluzente, toda cromada e espelhada, um contraste gritante com o quartel de bombeiros decadente que eu conhecia. E lá estava ela, Sarah, com um elegante top esportivo preto e leggings, o cabelo preso num rabo de cavalo impecável, e Chad, a personificação da perfeição esculpida, parado perto demais. Ele demonstrava um alongamento com as mãos na cintura dela, guiando-a. Parecia inocente o suficiente a princípio, mas então seu toque se prolongou, 1 segundo a mais do que o necessário. Sua cabeça se aproximou da dela enquanto ele sussurrava algo, e ela riu, uma risada alegre e espontânea que eu não ouvia há muito tempo. A mão dele deslizou para a parte inferior das costas dela, subindo pela coluna, aparentemente ajustando sua postura. Os olhos dela encontraram os dele, e naquele instante eu vi uma faísca, uma conexão que estava longe de ser profissional. Não era mais apenas treino, era uma dança ilícita, uma coreografia silenciosa que só eles entendiam. Uma raiva gélida se instalou em meu peito, pesada e precisa. Observei por mais 10 minutos, a cena se desenrolando como um filme mudo, cada toque, cada palavra sussurrada, um corte recente. Quando terminaram, caminhei decididamente em direção ao estacionamento. Chad estava colocando sua mochila de ginástica em um elegante SUV preto. Reis! Chamei, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Ele se virou, com uma expressão de leve surpresa no rosto, rapidamente substituída por aquele sorriso familiar e irritante. Sr. Jensen, a que devo a honra. Você sabe muito bem do que se trata, eu disse, aproximando-me. Fique longe da minha esposa. Sua risada foi suave, desdenhosa. Sua esposa é uma adulta que consente, Sr. Jensen. Ela vem até mim para o treinamento. Eu presto um serviço. Ele se encostou em seu SUV.
Cruzou os braços, sua postura irradiando uma confiança insolente. Talvez, continuou ele com a voz carregada de insinuações, ela esteja apenas buscando algo mais do que recebe em casa. Meu punho se fechou, um instinto antigo despertando. Lutei contra ele. Estou te avisando, eu disse, minha voz baixa e ameaçadora. Mantenha as mãos longe de você, guarde suas mensagens de texto noturnas para você e mantenha suas opiniões sobre o meu casamento fora da sua boca. Ele apenas deu uma risadinha, balançando levemente a cabeça. Como quiser, Sr. Jensen. Piscou para ele, entrou em seu SUV e ligou o motor. Arrancou, me deixando parado no estacionamento vazio, com o cheiro de escapamento se dissipando no ar da manhã. Voltei para minha caminhonete, o silêncio ensurdecedor. A raiva havia se dissipado, substituída por uma determinação fria e implacável. Não se tratava mais apenas do meu casamento. Tratava-se de expor um predador. Minha investigação silenciosa começou na periferia. Ajustei meu horário, optando por turnos mais cedo no quartel dos bombeiros, o que me dava tempo livre pela manhã. Estacionava minha caminhonete na rua da Elite Fitness, me misturando ao fluxo e refluxo do trânsito matinal. Não era discreto, não totalmente. Conversava com as pessoas que entravam e saíam. Papos casuais sobre a academia, os instrutores, o clima geral. Me apresentava como alguém pensando em me matricular, curioso para saber quais eram os melhores treinadores. Eu procurava um padrão, um lampejo de reconhecimento nos olhos deles quando o nome de Chad Hayes surgia. Não demorou muito para perceber. Um tipo específico de mulher, profissional, bem-sucedida, geralmente na faixa dos 30 ou 40 anos. Mulheres que, apesar do sucesso aparente, carregavam uma vulnerabilidade silenciosa, uma busca por algo mais, um desejo de validação. Chad parecia magnetizá-las, atraindo-as para sua órbita com elogios personalizados e atenção dedicada. Com algumas perguntas cuidadosas, uma questão sutil aqui, uma observação compartilhada ali, consegui um nome: Emily Davison. Uma corretora de imóveis bem-sucedida que eu tinha visto entrando e saindo da academia algumas vezes, sempre com um sorriso cuidadosamente composto. Encontrei o número dela em um antigo anúncio imobiliário. Nos encontramos para um café em uma lanchonete nos arredores de Scottsdale, um lugar bem distante da fachada reluzente da Elite Fitness. Ela sentou-se à minha frente com a postura rígida e um doce dinamarquês meio comido no prato. A história de Emily, contada em voz baixa e tensa, ecoava meus piores medos. Ela havia chegado à Elite Fitness após um divórcio difícil, sentindo-se perdida, querendo retomar o controle. Chad havia percebido isso, ela disse. Ele havia visto as arestas de sua vulnerabilidade e começado seu trabalho lento e insidioso. Ele a elogiava, não apenas seu físico, mas sua inteligência, sua resiliência. Ele lhe enviava mensagens de texto tarde da noite, sob o pretexto de motivação ou correção de postura, aos poucos confundindo os limites, fazendo-a se sentir vista, especial. Ele se aproveitava de suas inseguranças, de sua necessidade de conexão, de alguém que lhe dissesse que ela ainda era desejável, ainda inteira. Ele faz você se sentir como se fosse a única pessoa que realmente o entende, explicou Emily com um olhar fixo no vapor que subia da xícara de café. Como se estivesse compartilhando segredos com você. Ele te isola aos poucos, te faz depender da aprovação dele. Ela contou como ele insinuava sentimentos mais profundos, uma conexão que transcendia a relação treinador-cliente, tudo isso mantendo uma distância segura, nunca se comprometendo de fato, sempre a deixando querendo mais. Era uma tática clássica de manipulação emocional, criada para mantê-la presa. Ela explicou que Chad era intocável na Elite Fitness. Os donos, a família Roth, eram ricos e poderosos. Eles faziam vista grossa porque Chad trazia clientes de alto nível, pessoas influentes que, por sua vez, traziam mais dinheiro. Eles o protegem, Mark. Ele traz muito dinheiro e prestígio. Ele é a principal atração deles. Sua voz estava carregada de amargura, uma raiva contida que não havia se dissipado com o tempo. O casamento de Emily, já fragilizado pelo divórcio, não tinha a menor chance. O caso extraconjugal, as noites em claro, o crescente distanciamento dos filhos, tudo isso cobrou seu preço. Ela se sentia usada, vazia e profundamente envergonhada. Ele simplesmente parte para a próxima, concluiu, finalmente me encarando com os olhos cheios de uma dor profunda. Ao ouvi-la, senti uma clareza gélida. Não se tratava apenas de um caso extraconjugal.
Era exploração sistemática. Chad não era apenas um sujeito mau, era um predador, um parasita que se alimentava das vulnerabilidades de mulheres bem-sucedidas. O alcance de sua predação ia muito além de Sarah. Isto não é apenas um caso. Repeti para Emily as palavras pesando no pequeno restaurante. Isto é exploração sistemática. Emily cruzou as mãos sobre a mesa, as unhas roídas bem curtas. Tentei falar alguma coisa uma vez. Com os Roth, eles me ignoraram. Me fizeram sentir como se o problema fosse meu. Disseram que eu só estava com inveja. Ela fez uma pausa, os olhos percorrendo o restaurante. Não quero me envolver de novo, Mark. Ele é poderoso. Os Roth são poderosos. Podemos construir um caso. Insisti com voz firme. Precisamos proteger outras mulheres. O que aconteceu com você, o que está acontecendo com Sarah, não pode continuar. Ela hesitou. Depois assentiu lentamente com um lampejo de determinação nos olhos. O que fazemos? Eu disse a ela que precisaria de provas. Provas irrefutáveis. Comecei a pesquisar vias legais naquela mesma noite procurando advogados especializados em assédio no local de trabalho e possíveis contatos na mídia que pudessem se interessar por uma história sobre um treinador predador em uma academia de alto padrão. A luta estava apenas começando. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava. Um confronto direto e legal com Chad, ou mesmo com a família Roth, não funcionaria. Não agora. Não sem provas concretas que fossem além de acusações sussurradas e palpites. Eles tinham dinheiro, influência e a narrativa estabelecida de limites profissionais. Minha palavra, ou mesmo a de Emily, contra a fachada cuidadosamente construída por Chad, não seria suficiente. Seria uma batalha confusa e prolongada que poderia acabar em nada, deixando a reputação de Sarah e a minha em frangalhos. Eu precisava de provas. Provas irrefutáveis, inegáveis. O tipo de prova que não pudesse ser descartada como ciúme ou má interpretação. Minha mente, treinada para situações de emergência e resolução rápida de problemas, começou a formular um plano. Eu tinha que pegá-lo em flagrante. O plano era arriscado, podendo prejudicar a carreira de Sarah e até mesmo colocar Emily em uma posição vulnerável novamente. Mas a alternativa, permitir que Chad continuasse com suas investidas, sabendo o que eu sabia, era impensável. Entrei em contato com Emily novamente, sugerindo outro café. Desta vez, expliquei o plano em detalhes. Precisamos criar uma situação em que Chad acredite ter encontrado seu próximo alvo. Expliquei, inclinando-me sobre a pequena mesa da lanchonete. Você entrará como um novo cliente, alguém recém-chegado a Scottsdale, buscando voltar à forma física após um período difícil. Emily escutou, o rosto pálido, as mãos apertando firmemente a caneca de café. Seus olhos estavam fixos nos meus, buscando, ponderando. A lembrança de sua própria dor, a vergonha que carregava, era palpável no silêncio que se seguiu à minha fala. Ela afastou a caneca, a voz quase um sussurro. Mark, isso é perigoso, para mim, para você, para Sarah. Eu sei, eu disse com a voz firme. Mas quantas mulheres mais ele vai atingir com isso? Quantos casamentos mais ele vai destruir? Conversamos por um longo tempo, relembrando a experiência dela e minhas observações sobre Sarah. Eu podia ver o conflito em seus olhos, o medo lutando contra um profundo desejo de justiça. Finalmente, ela assentiu, um movimento lento e determinado. Estou dentro, disse ela, com a voz mais forte agora. Mas temos que ser inteligentes. Ele é bom no que faz. Discutimos os detalhes. Emily seria uma mulher de posses, mas com uma história de vida pessoal recente e turbulência com a qual ele pudesse se identificar. Ela alimentaria o ego dele, fazendo-o sentir que ela o procurou especificamente, atraída por sua presença nas redes sociais. Sua abordagem única. Ela demonstraria sutilmente alguma vulnerabilidade, o tipo de vulnerabilidade que Chad já havia explorado nela antes. Passei os dias seguintes em uma preparação diferente. Pesquisei câmeras e gravadores de áudio em miniatura do tipo usado por detetives particulares, discretos, fáceis de esconder, com resolução e qualidade de som nítidas. Comprei-os online, usando uma conta descartável, e pedi que fossem entregues em uma caixa postal. Quando chegaram, passei horas na minha garagem testando-os. Embuti um em um pequeno pingente, outro na armação de um par de óculos. O gravador de áudio, um minúsculo dispositivo de botão, poderia ser costurado no forro de uma jaqueta. Pratiquei a configuração,
ligando e desligando com o mínimo de movimento, garantindo que as lentes estivessem limpas e os microfones desobstruídos. Elaborei um cronograma detalhado. As sessões de Emily precisariam ser coordenadas com precisão, evitando a agenda habitual de Sarah na Elite Fitness. Chad não podia vê-las juntas. Não podia suspeitar de nenhuma ligação. Tem que ser perfeito, Emily. Avisei-a, enquanto a gravidade do nosso empreendimento se instalava entre nós. Um erro e tudo desmorona. Ele vai negar tudo e não teremos nada. Imaginei todos os cenários. Como ela entraria, como interagiria, os momentos exatos para ativar os gravadores. Após cada sessão, pratiquei a recuperação rápida e precisa dos dispositivos. A precisão do processo me remetia ao meu treinamento de bombeiro, onde cada segundo, cada detalhe, podia significar a diferença entre a vida e a morte. A situação era igualmente crítica. As escolhas da vida podem ser custosas e as consequências muitas vezes vão muito além do que imaginamos inicialmente. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Emily, com um novo corte de cabelo e um guarda-roupa cuidadosamente selecionado, chegou à Elite Fitness sob o nome falso de Laura Jennings. Ela se mostrava discretamente confiante, interpretando o papel de uma mulher bem-sucedida que havia se mudado recentemente e estava ansiosa para encontrar um personal trainer à altura de sua ambição. Ela pediu especificamente por Chad Hayes, citando sua reputação online e suas postagens inspiradoras. Chad, sempre narcisista, mordeu a isca sem hesitar. Ele ficou imediatamente encantado com a mistura de vulnerabilidade e aparente admiração dela. O processo de preparação começou exatamente como Emily havia previsto e como eu havia observado com Sarah. Primeiro, os elogios efusivos à sua habilidade atlética natural, à sua dedicação incomum. Depois, a sutil transgressão de limites, toques prolongados, uma mão repousando em sua lombar por um tempo um pouco maior do que o necessário, contato visual intenso durante os alongamentos. Emily me mantinha informada por meio de mensagens codificadas, sua determinação se fortalecendo a cada sessão. Passei dias preparando o equipamento de vigilância. Consegui câmeras minúsculas adicionais, não maiores que a unha do polegar, e refinei minha estratégia para posicioná-las. Uma foi embutida em um discreto broche que Emily usaria, outra em uma pequena garrafa de água que ela levaria. Os gravadores de áudio eram ainda menores, costurados no forro de seu top esportivo e em uma pulseira. Pratiquei a instalação garantindo ângulos perfeitos, áudio cristalino e um sistema de ativação rápida. A oportunidade finalmente surgiu quando Sarah anunciou uma importante conferência hospitalar fora da cidade. Isso nos daria uma janela crucial, eliminando qualquer chance de ela aparecer inesperadamente. Combinei para que a próxima sessão de Emily fosse em uma das salas de estúdio menores e mais isoladas que Chad costumava preferir para seu treinamento especializado. Essas salas tinham menos janelas e ofereciam mais privacidade. Na manhã da operação, minhas mãos estavam firmes, mas meu coração batia forte no peito. Observei Emily entrar na academia com o maxilar cerrado e determinado. Estacionei minha van discreta do outro lado da rua, transformando o banco traseiro em uma estação de vigilância improvisada. Monitores brilhavam conectados às câmeras que Emily carregava, e um gravador de áudio separado fazia a gravação de backup. Emily, usando a câmera escondida, entrou no estúdio. A transmissão de vídeo surgiu no meu monitor, mostrando as paredes brancas e o piso emborrachado do estúdio. Chad entrou um instante depois com seu passo confiante e sorriso ensaiado. Ele começou com exercícios de aquecimento, guiando Emily por uma série de alongamentos, mas rapidamente seu comportamento se intensificou. Você tem uma flexibilidade incrível, Emily, ele ronronou, sua voz um murmúrio baixo, audível através do pequeno microfone. Ele se inclinou mais perto, sua mão movendo-se do braço dela para o ombro, depois para a lateral da cintura, enquanto aparentemente corrigia sua postura. A maioria das mulheres simplesmente não tem essa chama dentro de si, esse tipo de comprometimento. Ou, ele se aproximou ainda mais, seus lábios quase roçando sua orelha, esse tipo de potencial. Emily, seguindo o roteiro, deu uma risada suave e apreciativa com um toque de timidez na voz. Você é um ótimo treinador, Chad. Sinto que já estou progredindo muito com você. Ele se vangloriou, recuando um pouco com o peito estufado. Tenho orgulho dos meus métodos. Vejo coisas que os outros não veem. E protejo meus clientes, principalmente os meus
especial clientes. Ele fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. Os Roth sabem o que eu trago para a mesa. Eles me deixam fazer a minha mágica. Eles não fazem perguntas. Ele piscou. Eles entendem que algumas coisas são simplesmente parte do processo. A mão dele roçou o cabelo dela. Um gesto casual e íntimo. Sabe, Emily, você me lembra muito uma outra cliente que eu tive. Muito bem-sucedida, muito determinada, mas no fundo um pouco perdida. Precisava de alguém que a enxergasse de verdade. Ele estava falando de Sarah. Senti um nó gelado se apertar no meu estômago. O vídeo mostrava Chad se aproximando, invadindo o espaço pessoal dela, com um olhar intenso e possessivo. Posso te ajudar a encontrar o que você procura, sussurrou ele, com a voz carregada de insinuações. Estendeu a mão, o dedo traçando uma linha em seu braço, um toque claramente inapropriado. Emily estremeceu levemente, mas manteve-se firme, o olhar inabalável. Meu dedo pairou sobre o botão salvar do meu gravador. As imagens eram incriminatórias. O áudio era cristalino. Suas bravatas, suas ameaças veladas, suas investidas predatórias, tudo registrado. Consegui, sussurrei para mim mesmo, guardando as gravações. A adrenalina subiu, depois passou, deixando para trás uma profunda sensação de satisfação sombria. A armadilha havia se fechado. Com as provas irrefutáveis em mãos, cuidadosamente armazenadas em backups criptografados, marquei uma reunião com a família Roth. Seu escritório, situado no alto de um prédio com vista para a paisagem de Scottsdale, era todo em madeira polida e vidro, uma demonstração deliberada de poder e riqueza. O senhor e a senhora Roth sentaram-se à minha frente, ladeados por seu advogado caro, com os rostos imbuídos de uma indiferença ensaiada. Não me contive. Coloquei as gravações sobre a mesa polida, começando com a primeira sessão de Emily, os elogios iniciais de Chad e, em seguida, avançando rapidamente para os trechos incriminadores. O vídeo começou em silêncio, mostrando a mão de Chad pairando, sua cabeça inclinando-se para perto, sua linguagem corporal íntima. Então, dei play no áudio. A voz rouca de Chad preencheu a sala, vangloriando-se de seus clientes especiais, sua imunidade, a proteção inquestionável dos Roth. Os rostos dos Roth permaneceram impassíveis, mas seu advogado se remexeu desconfortavelmente. Quando as gravações terminaram, um silêncio pesado pairou no ar. Este é um assunto particular, Sr. Jensen, começou o Sr. Roth, com voz suave e condescendente. Entendemos que personal trainers às vezes podem ultrapassar os limites. Podemos resolver isso. Estamos preparados para lhe oferecer um acordo generoso, pelo transtorno e pela discrição da sua esposa. Encarei seu olhar, meus próprios olhos frios. Não se trata de dinheiro, disse eu, minha voz firme sem demonstrar a tensão que se acumulava em meu estômago. Trata-se de justiça para Sarah e para todos os outros que foram vítimas de Chad Hayes. Então mencionei Emily Davison. Detalhei seu depoimento, sua história dolorosa, os anos de abuso de Chad, a maneira como ele sistematicamente visava mulheres vulneráveis. Expliquei como a cumplicidade delas, o fato de fecharem os olhos em busca de lucro, as tornava tão culpadas quanto ele. A indiferença em seus rostos começou a se desfazer. As mãos da Sra. Roth tremeram levemente enquanto repousavam sobre a mesa. O advogado pigarreou. Sr. Jensen, se essas alegações se tornassem públicas, os danos à Elite Fitness poderiam ser catastrófico, completei por ele. E será, se vocês não tomarem medidas imediatas e decisivas contra Chad Hayes. Tenho cópias de tudo. Se eu não vir uma declaração pública, a demissão dele e um compromisso de combater essa cultura, irei à mídia, irei às autoridades e vou garantir que cada um desses clientes especiais saiba exatamente quem é Chad Hayes e o que vocês permitiram que ele fizesse. A arrogância dos Roth evaporou-se, dando lugar a um pânico absoluto. Seu advogado caro começou a sussurrar coisas urgentes no ouvido do Sr. Roth. A reunião terminou pouco depois, com a promessa de uma rápida revisão interna. Eu sabia o que isso significava. Eles estavam se esforçando ao máximo para salvar seu império. Mais tarde naquele dia, encontrei Chad Hayes na academia, ainda alheio a tudo, ainda cheio de si. Ele estava limpando um aparelho, com o celular preso ao cós da calça. Hayes, eu disse com a voz monótona. Ele se virou, com seu sorriso irônico de sempre. Jensen, voltou para mais, é? Peguei meu celular e reproduzi um pequeno trecho da gravação. A voz de Emily, clara e vulnerável,
seguida pelo ronronar predatório de Chad. Você tem uma chama dentro de si, Emily. A maioria das mulheres simplesmente não tem isso. Eu posso te ajudar a encontrar o que você procura. E então, sua ostentação sobre os Roth o protegerem. A fachada arrogante de Chad desmoronou mais rápido do que eu imaginava ser possível. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu e, em seguida, ficou vermelho. Ele gaguejou. O que é isso? Isso é editado, não é real. Deixei tocar por mais alguns segundos. O som da sua própria voz, carregada de insinuações, parecia ecoar no ginásio cavernoso. Você não tem ideia do que está fazendo, Jensen. Ele rosnou, a voz tremendo numa mistura de medo e raiva. Eu vou acabar com você. Vou contar para todo mundo que tipo de pervertido doente fica espionando a própria esposa. Acabou para você, Chad, eu disse, interrompendo-o com a voz firme. Os Roth já sabem. Você está fora daqui. E se você sequer pensar em se aproximar de Sarah ou Emily de novo, vou garantir que seu processo especial vire notícia de primeira página. Ele começou a suar, seus olhos percorrendo o ginásio vazio, buscando uma saída, alguém que interviesse. O terror em seu rosto era real, palpável. O peso de seus atos finalmente o alcançava. Virei-me e fui embora, deixando-o sozinho, despojado de seu poder, seu mundo cuidadosamente construído desmoronando ao seu redor. Os Roths protelaram, os dias se transformaram em uma semana, e além de um e-mail lacônico confirmando a demissão de Chad Hayes por violação da política da empresa, não houve nenhuma declaração pública, nenhum reconhecimento do problema sistêmico. Eles estavam tentando abafar o caso, na esperança de que simplesmente desaparecesse. Eu sabia que não era bem assim. Enviei o pacote criptografado, contendo as gravações completas de vídeo e áudio, o depoimento detalhado de Emily Davison e um relato cronológico do padrão predatório de Chad para a repórter investigativa que eu havia pesquisado. A jornalista, uma mulher perspicaz e experiente chamada Brenda Miller, me ligou poucas horas depois. Ela entendeu a gravidade da situação imediatamente. A notícia estourou na noite de sexta-feira, impactando como um terremoto localizado. Personal trainer de elite exposta em esquema predatório, gritavam as manchetes. Os canais de notícias locais deram destaque à história, exibindo trechos do vídeo, a narração ponderada, porém condenatória, de Brenda Miller e citações de Emily Davison, cujo anonimato Brenda havia protegido com unhas e dentes. A indignação pública explodiu. Fóruns online fervilhavam. A Elite Fitness, outrora o epítome do luxo em Scottsdale, tornou-se um símbolo de má conduta corporativa. Boicotes começaram, protestos se formaram em frente às suas portas reluzentes e sua reputação cuidadosamente construída desmoronou quase da noite para o dia. Sarah ainda estava fora da cidade, em sua conferência no hospital. Ela me ligou. Sua voz rouca e ferida mal a reconheci. Mark, ela começou, e então engasgou. O que você fez? Ela tinha visto as notícias. Primeiro, o rosto de Chad Hayes, sorrindo presunçosamente em uma antiga foto promocional, depois os vídeos dele com Emily e seus sussurros. E então, o nome do marido dela, o meu, ligado à reportagem como a fonte. Ela sabia sobre Chad, sobre Emily, sobre tudo. Quando ela entrou pela porta mais tarde naquela noite, seus olhos estavam vermelhos e lacrimejantes, seu rosto pálido e abatido. Ela deixou cair sua mala de mão com um baque. Como você pôde, Mark? Gritou, a voz quase num berro. Você destruiu tudo! Suas mãos tremiam enquanto gesticulava descontroladamente. Minha carreira, minha reputação, tudo pelo que trabalhei. Mantive minha posição. Ele estava te machucando, Sarah. Estava machucando outras mulheres. Os Roth não iam fazer nada. Você não ia fazer nada. Alguém tinha que impedi-lo. E você achou que tornar isso público era a solução? Ela perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me envergonhar? Expor tudo? Eu fui traída, Sarah. Eu disse com a voz baixa e controlada. Por ele, sim, mas também por você. Você deixou acontecer. Você sabia que ele estava mandando mensagens, te tratando diferente. Você prometeu me contar se algo parecesse estranho. E você não contou. As palavras pairaram no ar, pesadas e cortantes. Eu fiz o que achei certo. Para te proteger. Para proteger os outros. Ela desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Ela estava dividida. Eu podia ver. O amor que sentia por mim, a profunda vergonha,
as consequências profissionais que já começavam a afetá-la. Na manhã seguinte, veio a ligação da Clínica Mayo, uma investigação interna, a conduta de Sarah, sua ligação com a Elite Fitness, o escândalo público, tudo sob escrutínio. Sua posição como vice-chefe de cardiologia, toda a sua carreira, estava agora em risco. Nosso casamento, já abalado pela infidelidade dela e pela minha violação da sua privacidade, agora enfrentava a pressão adicional e insuportável do escrutínio público. Nossa dor particular havia se tornado notícia de primeira página. O lar tranquilo que havíamos construído, a vida estável pela qual havíamos trabalhado tanto, parecia ter desmoronado. Ela estava sentada à mesa da cozinha, olhando pela janela para a luz da manhã. "Valeu a pena, Mark?" perguntou, com a voz embargada, quase um sussurro. Toda essa destruição. Ela não olhou para mim, mas eu senti o peso da sua pergunta pairando no ar entre nós. O preço, eu sabia, era imenso e estava longe de terminar. As consequências foram rápidas e brutais. Chad Hayes foi preso, enfrentando múltiplas acusações que variavam de assédio a coerção sexual, corroboradas pelo depoimento de Emily e minhas gravações irrefutáveis. Os Roths, protegidos por seus advogados por algumas semanas, eventualmente enfrentaram uma enxurrada de processos cíveis de ex-clientes e, em seguida, a triste realidade de investigações criminais sobre sua ignorância deliberada e possíveis acobertamentos. A Elite Fitness, cujo nome agora é sinônimo de escândalo, perdeu clientes e funcionários em massa. Em poucos meses, fechou suas portas reluzentes para sempre, um monumento vazio à negligência corporativa e à falência moral. Observei tudo se desenrolar à distância, uma satisfação sombria se instalando em meu peito. A justiça, de certa forma, havia sido feita, mas era uma satisfação permeada por uma profunda tristeza, um vazio que nenhuma quantidade de vindicação justa poderia preencher. O preço havia sido imenso. Sarah pediu demissão da Clínica Mayo. A investigação interna, somada ao implacável escrutínio da mídia, tornou-se insuportável. A vergonha, os sussurros constantes, a reputação manchada, ela não conseguia encarar. Arrumou suas coisas no escritório, uma carreira construída sobre anos de sacrifício e dedicação desmoronando ao seu redor. Voltou para casa quieta, retraída, com os olhos carregados de uma dor profunda e indecifrável. Nossa casa se tornou um espaço silencioso e tenso. A camaradagem fácil, as piadas compartilhadas, os silêncios confortáveis. Tudo foi substituído por acusações não ditas e mágoas persistentes. Caminhávamos pelos nossos dias como fantasmas, linhas paralelas que ocasionalmente se cruzavam, mas nunca se reconectavam de verdade. O peso da traição pairava em cada cômodo, denso e sufocante. Começamos a terapia de casal. A doutora Shane, uma senhora calma e idosa com olhos bondosos, ouviu pacientemente enquanto relatávamos a narrativa fragmentada de nossas vidas. Sarah falou sobre sua solidão, sua necessidade de validação, seu arrependimento. Eu falei sobre minha raiva, meu medo, meu desespero para agir. Foi um trabalho lento e doloroso, desenterrando as camadas de ressentimento e culpa. Houve lágrimas, palavras gritadas e longos e agonizantes silêncios. Certa noite, após uma sessão particularmente exaustiva, Sarah olhou para mim do outro lado da mesa de jantar. Sua voz era suave, frágil. "Eu te amo, Mark", confessou ela, seus olhos buscando os meus. "Eu te amo de verdade, mas não sei se algum dia conseguirei esquecer." Eu entendi. As cicatrizes eram profundas, gravadas na própria essência de nossas vidas. Meus atos, movidos por uma necessidade desesperada de justiça, acenderam um incêndio que reduziu tudo a cinzas, inclusive partes de nós. O preço foi pago não apenas por Chad, não apenas pelos Roths, mas por Sarah, por mim, pelo nosso casamento e por todas as mulheres que Chad tocou. Emily Davison encontrou algum alívio. Ela entrou para um grupo de apoio, começou a fazer trabalho voluntário e a reconstruir sua vida, encontrando força em sua própria voz. Ela me agradeceu. Sua gratidão, um pequeno e frágil farol em meio aos destroços. Ela, pelo menos, podia seguir em frente, fortalecida pela verdade. Mas para Sarah e para mim, o futuro continuava incerto. A tranquilidade da nossa casa no meio-oeste, outrora um santuário, agora ecoava o profundo silêncio das coisas perdidas, das coisas quebradas. Sentamos no balanço da varanda numa noite.
o ar denso de umidade, observando os vagalumes piscarem no quintal que escurecia. Não dissemos nada. O entendimento tácito do custo duradouro da infidelidade, das escolhas brutais feitas à sua sombra, pairava pesado entre nós, um reflexo pungente na luz que se esvaía.